Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No período do pós-pandemia, os custos unitários de trabalho aumentaram na maioria dos países da OCDE. Estes custos são medidos através do rácio entre as compensações laborais num determinado setor e a produção desse mesmo meio. Apesar desta tendência de crescimento, até ao início de 2022, os lucros das empresas subiram acima dos custos de trabalho em grande parte dos países, uma tendência que passou a mudar. Segundo o mais recente relatório da OCDE, o Employment Outlook, em termos acumulados entre o último trimestre de 2021 e o primeiro trimestre deste ano, os custos unitários do trabalho cresceram mais do que os lucros unitários em cerca de 2/3 dos países da OCDE para os quais há dados disponíveis. O documento reforça que estes resultados já eram esperados. De acordo com a OCDE, esta nova tendência reflete apenas a recuperação contínua do poder de compra dos salários e não se trata de um sinal de alerta de espirais de preços e das remunerações salariais. A organização antecipa que o efeito dos custos unitários do trabalho na pressão sobre os preços permaneça durante algum tempo, a menos que o crescimento da produtividade do trabalho aumente. O relatório em questão revela que entre os 29 países analisados, só 9 registaram um aumento acumulado do custo do trabalho inferior às margens de lucro das empresas. Fazem parte deste grupo a Hungria, a Eslováquia, o Reino Unido, o Canadá, a Finlândia, a Itália, a França, a Grécia e Portugal. Tendo em conta as remunerações praticadas nos vários países, a OCDE revela que os salários reais, aqueles que são medidos em termos do poder de compra, estão a aumentar à medida que a inflação diminui e os salários nominais crescem. Porém, de acordo com os dados recolhidos pela organização, existem vários países em que o valor dos salários permanece ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. Concretamente, tendo em conta a variação acumulada dos salários reais entre o quarto trimestre de 2019 e os primeiros 3 meses de 2024, em 16 dos 35 países analisados, a evolução real dos salários está ainda abaixo do período pré-pandemia. No caso nacional, Portugal registrou entre o último trimestre de 2019 e o primeiro trimestre deste ano uma variação acumulada positiva de 5,5% nos salários reais. Portugal ficou assim acima da média registada entre os países da OCDE neste período, que era de 1,4%. Para este desempenho contribui o controlo da inflação, acompanhado do aumento dos salários, principalmente do salário mínimo, que subiu de 600 euros em 2019 para os atuais 820 euros. No que diz respeito às perspectivas do mercado de trabalho, o relatório prevê que a taxa de desemprego em toda a OCDE aumente marginalmente entre 2024 e 2025. Chegamos ao fim de mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Perguntar Não Ofende, da autoria de Daniel Oliveira. O convidado do último episódio é Rui Tavares, deputado e fundador do Partido Livre. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.